Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Aê, deixa eu ver, deixa eu só esperar um pouquinho para ver se está aparecendo para todo mundo. Eu tô de olho no chat aqui, que eu acho que vocês não conseguem ver, a Amy e o Berata. Mas aí eu vou fazendo esse meio de campo entre a galera que está assistindo e vocês. Pessoal que está aí na sala, todo mundo está ouvindo bem, me vendo o trio aqui? Olá, aí, oi Cecília, legal. Todo mundo só me dá um oi para eu ver que tá tudo perfeito, que vocês estão vendo a gente, ouvindo bem. E aí a gente já começa. Aí, Carolina, legal, uma galerinha aqui, um pessoal entrando também. Mônica, show. É bom que dá esses minutinhos também para todo mundo que tá bem no horário, né, entrar. Darlon, maravilha, então tá todo mundo ouvindo. Beleza? Então é o seguinte, gente, me apresentando, né, para quem não me conhece, ainda assim, ao vivo, pessoalmente, pessoalmente digital, eu sou a Sofia Longo, sou instrutora da ICS e ministro atualmente lá 2 cursos, né, o de estamparia digital, opa, deixa eu tirar o somzinho aqui do meu celular, estamparia digital e desenho, né, técnicas de pintura para estamparia também. E hoje, por uma iniciativa da ICS, a gente resolveu fazer esse encontro para falar de 2 profissões dentro do mercado têxtil que são pouco conhecidas, né, ou às vezes totalmente desconhecidas, que é o arte finalista, Marcelo Berata, aqui hoje que vai representando essa profissão, e a profissão de colorista, que é a Amy. Que são fundamentais, né, no processo, depois que a sua estampa é vendida, até ela chegar lá no consumidor final, né, no tecido, e depois virar produto e tudo. São 2 profissões totalmente conectadas e que fazem toda a diferença no trabalho do designer, que seria a primeira ponta, que no caso eu, né. Então, como a gente vai fazer hoje? Eu vou fazer umas perguntas iniciais, só para a gente conhecer, né, o Berata, conhecer a Amy e conhecer como eles chegaram até essa profissão. E depois a gente abre para vocês perguntarem também, que eu acho que fica mais interessante, mais dinâmico. Certo? Então, eu estou de olho aqui no chat, de vez em quando eu olho aqui para o cantinho, porque eu estou de olho no que vocês estão perguntando. E aí eu abro um espaço mais depois dessa introdução, tá? Eu só queria saber de quem está assistindo, quem já é da área ou quem está querendo entrar na área, só para ter uma noção, assim, de quem está aqui hoje. Se vocês puderem escrever rapidamente qual que é o interesse, assim, não precisa ser nada muito longo, só dizer assim, eu não trabalho, é novidade para mim, ou não, eu já sou da área e quero mudar, quero aprofundar em tal e tal direção. Se vocês puderem escrever aqui, eu vou olhando e depois eu comento. Ó, a Mônica já é freelancer de estampas, bacana. Né? Ou que alguém tem alguma relação, ou com moda, ou com tecido, ou com desenho, né? Que são áreas que se conectam, não precisa ser necessariamente já com estampa. Cecília também é designer, entrando na área. Para Carol é tudo novo, algo novo. Bacana. Então, vamos interagindo assim, que eu acho que fica mais interessante, né? Vocês estão escrevendo aqui, eu vou acompanhando. Então, vamos lá. Então, eu vou perguntar, e aí a gente vai conversando nós 3, tá? Para não ficar uma coisa só colorista ou só arte finalista, até porque tudo se conecta e vocês estão muito ligados, né? Uma profissão, um trabalho depende do outro. Vocês querem falar alguma coisa antes de eu continuar, tagarela aqui? Não, pode continuar. Em primeiro lugar, boa noite a todos aí. Boa noite, desculpa, mas teve uns
um gato no meio da tela. Em algum momento. Sem problemas. Gatinhos são bem-vindos, né? Sempre dá ibope na internet um gatinho. Beleza. Então tá, gente. Eu vou perguntar primeiro como vocês chegaram até essa profissão, né? Que aí é um gancho também para vocês contarem o que vocês ou estudaram, ou como começaram, como entraram na área e foram chegando até essa profissão, né? Qual foi o caminho de cada um? Onde trabalharam, onde estudaram, esse tipo de informação. Pode falar, Berata, começar com você. Vamos lá. Posso falar, então? Pode. Bom, o meu nome é Marcelo Berata e como que eu entrei nessa área de estamparia, né? Eu sempre gostei de desenho, desde criança. Toda criança gosta, né, de desenhar e tal. E eu comecei fazendo grafite, na verdade. Então, o grafite foi uma boa escola para mim, porque assim como na estamparia, na moda, né, o grafite também tem muito briefing, né, como eu fazia um grafite comercial, né. Então, para mim foi legal, porque as pessoas, cada hora pediam um desenho diferente e tal, até que uma empresa resolveu me contratar, e era uma empresa têxtil, né? Uhum. Era uma marca até famosa na época, a Talps. E aí eu comecei a trabalhar profissionalmente na área, fazendo ilustrações. E aí eu fui sentindo a necessidade de ter um conhecimento mais técnico, porque até então eu fazia o desenho, mas eu não sabia aonde o desenho ia parar, o que acontecia com o desenho. E, de repente, o desenho aparecia numa peça de roupa, uma camiseta, um vestido, mas eu ficava pensando como é que acontece esse processo, né? Eu não tinha a menor ideia. Uhum. E aí eu fui questionando, né? Olha, como é que eu faço para saber mais sobre a estamparia, né? E aí chegou uma hora que eu falei, não, olha, porque é difícil de você obter respostas, ainda mais há 30 anos atrás, né? Então eu saí desse trabalho e fui pedir emprego numa estamparia. Falei, é o único jeito de eu conseguir esse conhecimento, né? Porque não encontrava cursos, nada disso. Hoje em dia já é difícil, né? Hoje em dia mesmo a gente não tem curso de arte finalista, colorista, é bem, né? Tem poucos livros, tem pouca informação. Imagina 30 anos atrás, né? E aí eu entrei numa estamparia e, assim, me apaixonei, né, pelo processo. Aí foi onde eu comecei a entender como é que funcionava. Eu já entendia do processo de criação, eu comecei a entender aonde que o desenho ia parar, né? E aí eu fui descobrindo todas as técnicas, eu fui entendendo do processo dentro da fábrica também. E aí chegou uma hora que ficou limitado também, né? Assim, tinham outras questões que a estamparia já não conseguia me oferecer. Aí eu saí dessa estamparia e falei, meu, agora eu preciso conhecer a parte gráfica, né? Aí eu entrei numa gráfica. Aí foi onde eu aprendi tratamento de imagens de verdade, aprendi resolução dos arquivos, que tudo isso é muito importante, né, para um bom trabalho no final, né, porque está tudo interligado, como você falou. Então,
o desenho tem que ser muito bem feito, tem que ser muito bem finalizado para poder entregar um arquivo legal para colorista poder dar um resultado de cor legal também, e para no final virar uma estampa legal também. Então, você tem que entender como é que funciona cada detalhe, os porquês de tudo, para você poder realizar um bom trabalho de verdade. Então, na gráfica, eu consegui esse conhecimento, e aí, depois de um tempo, eu quis voltar para o desenho. Eu falei, bom, agora eu preciso me aprimorar no desenho, né? Uhum. Aí eu entrei na faculdade, eu comecei fazendo artes plásticas, mas eu acho que eu não me dei bem com isso, não, porque a gente já tem, você pega muitos vícios, né? Então, eu desisti da faculdade, eu falei, olha, eu vou continuar estudando, descobrindo as coisas, mas da forma como eu já estava fazendo. Então, assim, funcionou para mim, porque eu fui adquirindo todo o conhecimento que eu tinha dentro das empresas, na prática, né? E sempre entendendo, a minha curiosidade sempre era de saber o porquê das coisas, né? Olha, mas por que eu tenho que expandir o arquivo? Por que eu tenho que aplicar esse filtro? Como funciona esse filtro? Aí tem que estudar muito o Photoshop, né? Então, essas coisas foram me levando cada vez mais a me tornar um arte finalista, que eu também não tinha ideia do que era um arte finalista, mas sem querer foi para isso que eu fui caminhando, né? E assim, é um trabalho interessante, eu gosto muito, e é pouco difundido, né? Mas é um trabalho muito importante dentro da estamparia, e é vital, né, para que todo o processo dê certo. Tem que passar o trabalho pela mão do arte finalista. Antes, né, quando o desenho está sendo preparado, durante e no final do processo também. Bacana, bacana, muito bom. Então, na verdade, nem foi planejado, né? Você foi em busca do porquê das coisas e de entender como que aquilo saía legal lá no final do processo. Isso. E foi caindo nessa parte mais técnica, né? Alinhado com o desenho, porque esqueci de falar, gente, mas o Marcelo, ele também é um designer de estampa. Ele não é só arte finalista, ele atua nas duas áreas, assim, muito bem. Então, isso é muito bom também, porque, com certeza, o conhecimento dele técnico ajuda ele a criar também um arquivo muito melhor logo do início. Que é legal, mesmo que você não vá ser um arte finalista, mas eu, como uma designer de estampa, algum conhecimento você tem que ter, né? Não ficar tão na superfície, porque isso vai ajudar o seu desenho a sair como você deseja, como você planejou lá na superfície mesmo, né? Que nesse caso a gente está falando de tecido, né? Exatamente. Legal. Bom, já então... conversar um pouquinho. Bom, eu sou Amy Almeida, sou colorista, participo de algumas aulas com a Sofia, né, na ICS, e como eu comecei, né, na área de colorista, eu sempre trabalhei com moda, trabalhava com assessoria de imprensa, fazendo produção de moda para revista, para desfile, e nisso me despertou a vontade de estudar na Itália. Fui estudar produção de moda, consultoria de imagem, toda essa parte voltada para a revista, né? E fazia também pesquisa, muita pesquisa eu morei um tempo no Japão, então eu mandava informação de moda do Japão para o Brasil, aqui para um escritório aqui em São Paulo,
Então, quando eu voltei da Itália, eu fui atrás de um trabalho que eu pudesse fazer essa parte de pesquisa e acabei caindo na La Estampa para fazer essa parte de pesquisa de cor e direcionamento com o cliente. E dali eu comecei a entrar no mundo do design. Começar a entender o que era cor, começar a interpretar a imagem, conseguir colocar isso na estampa. E a partir daí eu fui desenvolver. Eu aprendi muito com o Berata lá também. O Berata sempre me ajudou com cor. Além de arte finalista, designer, ele também entende de cor. Muito bem. Então, e aí, a partir disso, eu comecei a me desenvolver mais nessa parte de cor, dentro do Photoshop, entender como que o Photoshop, você consegue usar as funções do Photoshop para trabalhar a cor dentro do desenho. E trabalhando dentro da indústria, você começa a ter vivência na parte industrial também, né? Na parte da produção. Então, você começa a entender um pouco mais da parte técnica da estampa, o porquê que é importante a arte final, porque se chega na produção, a minha cor ela sai errada, eu tenho que refazer todo esse trabalho. Então, você entendendo um pouco dessa parte técnica, você evita esses retrabalhos. Você já sabe a reação que vai ter tal cor em determinados tecidos, determinadas bases, né? Você começa um pouco mais o problema para o consumidor final, que é a confecção, para não atrasar a coleção. Não, é muito importante, né? Porque, assim, a gente até colocou aqui no título dessa live hoje, para onde vai sua estampa, né? Depois que ela foi vendida. Porque fazer uma estampa bonita é complicado, mas é só a ponta do iceberg, né? Ela ser considerada bonita ou ser desejada e comprada é só a ponta do processo, porque ela precisa ficar boa no tecido, né? Ela precisa sair lá no final com as cores que o cliente viu no arquivo inicial. Então tem um mar, né? Um caminho enorme para acontecer e que passa na mão de muitas pessoas para garantir que o seu desenho aconteça lá no final. E todos os probleminhas que a gente consegue minimizar, eles vão garantir que também, como a Amy falou agora, a estampa chegue no tempo certo, né? Porque não adianta também ser um trabalho lindo e atrasar. Atrasar porque estava errado o encaixe, atrasar porque a cor não funcionava, atrasar por, enfim, vários motivos, porque a estampa, ela é perecível também, né? A tendência e tudo. Então, nenhum cliente quer receber uma coisa depois. Ele também tem uma linha de produção, um timing, um cronograma inteiro para ser cumprido quando chega aquele tecido. E se ele pega o timing, né, do lançamento, acaba que ele já lança uma coleção para liquidação, né? Ele já tem que liquidar isso porque já passou o timing. Ninguém quer aquela estampa ou aquela cor. Então, se aquela cor fica... E ajudar, né, esse cliente final a conseguir entregar a peça para o cliente final, que é o consumidor e comprador. Exato. Nós, principalmente com cor, né, que é a área da M, a gente sente isso, às vezes, de uma maneira até inconsciente, porque a gente não tem essa noção toda da indústria. Mas você olha uma cor e você fala, eu não quero essa, eu quero a outra, né? E aí, se ela fica velha e o produto nem chegou na loja ainda, isso é um prejuízo enorme, enorme para o seu cliente. Então, é muito importante o trabalho da M. Assim como, já vou aproveitar o gancho para relacionar as duas profissões, não dá para colorista mexer num arquivo errado, né? Um arquivo que está com uma repetição desencaixada, ou que está com uma repetição ruim, marcada, ou qualquer outro defeito. Então, digamos assim, na vida real da estampa, né? Depois que ela é feita, então ela foi criada por mim, vamos imaginar aqui nesse trio, né? Ela vai primeiro para o Marcelo Berata, ela vai para arte final, para essa checagem, né? Ou então, para separar cores, se for cilindro, se não for digital.
Aí o Marcelo pode até falar melhor um pouco dessa diferença, que eu não sei se todo mundo tá sabendo, porque a gente tem pessoas de várias áreas aqui assistindo. E aí só depois dessa revisão, né, do arquivo é que a Amy começa a trabalhar, porque também é um prejuízo enorme ela pensar em coloração e ter, porque é um quebra-cabeça, né, Amy? Você faz uma coloração, você não consegue guardar camada por camada tudo que você faz, né? O que você altera ali na cor. Então, se chega na produção e tem uma sujeira no arquivo, ou o arte finalista arruma todas as variantes, ou eu tenho que refazer todas as variantes de novo. E aí, para eu chegar nesse raciocínio de como eu cheguei naquelas cores, você acaba fazendo retrabalho, né? E muitas vezes às vezes você não consegue chegar e deixar ele exatamente como o cliente aprovou. Então, aí você fica tirando a cabeça em cima desse arquivo. Por isso que é legal, ele sempre está bem redondo, né? Sair certinho do arte finalista. Até fazendo... pode falar, Berata, depois eu complemento. Dentro de tudo isso acontecem muitas coisas, né? Por exemplo, o arquivo está finalizado já e o cliente fala, olha, eu quero mudar só a cor, por exemplo, dessa determinada flor. Todo o restante da estampa está ok. Aí, como que a colorista não consegue mudar só determinado elemento? Aí entra a arte final novamente para poder isolar esse elemento, para não afetar o restante do desenho que já foi aprovado já. Então, acontecem muitas coisas aí no processo, né? No dia a dia mesmo, dentro da indústria, né? No nosso dia a dia de trabalho. Ele acaba não sendo só pegar uma estampa e colorir. Eu tenho também essa parte técnica. Mas esse fundo no poliéster está saindo muito amarelo. No algodão ele sai off-white, mas no poliéster ele é amarelo. Então, qual é o meu raciocínio para tirar o amarelo só para o poliéster? Então, eu tenho que criar um outro arquivo específicos, né, para não ter essa divergência na hora da produção, para eu conseguir imaginar o quanto de amarelo, que cor que eu tenho que tirar daquele fundo, que não é a mesma coisa que eu vejo na tela, né? Porque a tela, no computador, eu acabo vendo a mesma coisa do algodão e do poliéster, mas quando ele reage no tecido, a reação química faz um ficar mais amarelado. Então, a gente também tem essa situação de raciocínio de composição de cores, né? Não é só colorir. Uhum. Falando até com o pessoal que está aqui assistindo, que eu vi algumas pessoas têm um background de desenho gráfico, ilustração, todo mundo, com certeza, pintura digital que eu estou vendo agora, com certeza todo mundo já passou por algum problema de cor, né? Até para imprimir uma coisa simples numa gráfica, um trabalho de faculdade, sempre dá problema de cor. Agora imaginem isso no papel, né? Que é uma superfície um pouco mais estável, se comparado com tecido e com menos opções também, né? Numa gráfica simples. Agora imagina isso, todo esse dilema de cor na hora da impressão, associado ainda com as diferentes bases. Então, para cada tecido, vai mudar a coloração, né? E aí tem esse trabalho que a Amy está falando, de pensar, porque o que acontece? O cliente, ele quer a mesma estampa em tecidos diferentes, muitas vezes. E não dá para a cor ficar mudando um pouquinho, né, de um para o outro. Tem que manter um padrão. E aí ela tem esse trabalho super... Misturam as bases, né? Então, por isso também tem que ser a mesma cor. Numa mesma peça, eles acabam usando 2 tipos de tecido. Isso, com a mesma estampa, com a mesma coloração, mas em tecidos diferentes. E eles têm que ficar iguais, né, no final. E não necessariamente é o mesmo arquivo, que todo mundo pensa, fez um arquivo e bota para rodar tudo, né? E não é. Então, é um trabalho muito complicado mesmo, assim, muito estético e é técnico ao mesmo tempo, né? Porque ela tem que saber tudo isso. E
só também para tirar alguns mitos, né? Tem muitas pessoas acham que colorir, o trabalho da colorista, igual uma colorista de quadrinhos, sei lá, que vai botar cor numa coisa que não tem cor nenhuma, é um desenho de linha, igual o livro de colorir. E aí vai pintar. Não é assim, né? Um baldinho de cor, vai colocando cor ali, não. Não é com o baldinho do Photoshop, é muito mais complicado. Porque já vem de um desenho com cor que ela tem que transformar aquela coloração em outra, certo? Sem perder a qualidade do desenho, né? Perder pixel, craquelar, porque como é desenho digital, então é desenho à mão, aquarelado. Para você conseguir ter a passagem de cor, de degradê, então você tem que ter todo esse cuidado para não estragar o desenho do desenhista, né? Do artista. O designer fez e a coloração ela consegue destruir um desenho bonito, só com a cor. Sim. E aí a gente tem dois casos, então, né? Assim, que a gente está falando. A gente está falando mais de digital, porque é o foco do momento, né? E é o que relaciona os cursos também. Mas tem a estamparia de cilindro, onde o trabalho do arte finalista é ainda mais, não sei se é ainda mais, né? Porque é igualmente necessário nos dois casos, né, Berata? Sim, sim. Eu ainda acho que o digital é bem mais complicado, aparenta ser mais simples, né? Mas eu acho que o cilindro é mais simples do que o digital. Porque o digital, ele tem muito mais variáveis, né? Tem muito mais variáveis. E é igual a Amy está falando, você tem que respeitar, em primeiro lugar, o desenho, né? Então, a pessoa criou o desenho, o arte finalista ele tem que manter as características do desenho, né, sendo você separando o arquivo para auxiliar a colorista, e a colorista também, ela tem que respeitar o desenho, ela não pode saturar demais, porque altera todo o desenho. Se é um aquarelado, você tem que manter aquela suavidade, né? Então, tem que, desde o começo, né, você tem que tomar muito cuidado com o arquivo para não perder a característica, né? Se você não souber trabalhar com o arquivo, ele acaba virando um desenho chapado, né? E perde toda a característica. E a tendência, até o final do processo, a tendência já é de perder, né? Porque consegue reproduzir fielmente o arquivo original. Procurar manter o mais... E se você não souber usar os filtros, destruindo o arquivo no tecido, o desenhista que criou o arquivo não reconhece mais, porque um arquivo maltratado, né, vamos dizer assim, criou não consegue nem reconhecer. Isso tem que tomar muito cuidado, né, na sua área, fazendo direitinho, para no processo final ficar o mais fiel possível, né? Sim, e também acho que, também na coloração, né, o digital parece mais fácil, mas ele também é mais complicado, né, porque quando é um trabalho de cilindro, muitos coloristas, né, que trabalham com cilindro, eles já recebem aquele arquivo todo divididinho, né, por cor, que você só vai trocar ali, é muito mais simples, você não precisa ter um conhecimento de Photoshop. Específico que você dá essas cores, das cores do cilindro, você tem algumas regras, né, de cor clara, cor escura, da outra, criando uma terceira cor. Digital, você tem muitas cores misturadas, que se você altera o azul de uma cor, você altera o azul do amarelo, o azul do verde, todas as misturas de cores.
ele disse só uma flor para trocar aquela cor. Porque como você acaba tendo SMI, que é RGB, a gente trabalha num ambiente RGB para cor, acaba tendo todas essas misturas para criar outras cores, né? Então, às vezes, a flor vermelha, mas eu tenho vermelho dentro do amarelo, eu tenho vermelho no preto, então você acaba mudando a estampa no geral e não só o que você quer mesmo. Então, você começa a descobrir o desenho. Legal. Vou fazer mais uma pergunta aqui para guiar a nossa conversa. Já estou vendo que algumas pessoas escreveram uma pergunta. Cecília Pimentel escreveu uma pergunta aqui. Eu já volto nela, tá, Cecília? Até porque eu acho que tem a ver aqui com a parte que a gente está, mas eu vou deixar para o final, assim, todas as perguntas, que aí fica mais fácil. Tá bom? Eu queria perguntar para vocês tentarem descrever mais, assim, lógico que de uma maneira simples, né? Um dia de trabalho, né? Ou quais são as responsabilidades, pode ser até de um júnior, né? Não no caso de vocês, porque eu sei que a Amy também faz consultoria, atende cliente, ou o Marcelo Berata também tem outras responsabilidades, né? Mas, de repente, pensando num arte finalista iniciante, júnior, ou numa colorista júnior, qual que seriam as responsabilidades, um dia de trabalho? Bom, vou começar. Para um arte finalista júnior, né? Ele tem... Assim, a arte final, ela requer muito conhecimento de Photoshop, né? Então, a pessoa tem que estudar muito o Photoshop, são muitos filtros, e é que nem eu falo, não é só você pegar e aplicar o filtro, você tem que entender como é que o filtro funciona para você saber em que caso você tem que usar esse filtro, porque a arte final é assim, dentro da indústria, a gente tem muitos truques para fazer a estampa ficar legal no tecido, entendeu? Então, isso tudo a gente faz com muito auxílio de filtros. Então, em primeiro lugar, o arte finalista ele tem que já começar a se preocupar em estudar o Photoshop. Isso é importante para todos, né? Para o desenhista, para o colorista também. E tem que... nem sempre o arte finalista é um desenhista, né? Uhum. Mas o arte finalista, ele também tem que entender como é que funciona o raciocínio do desenhista, como é que funciona o raciocínio da colorista, para ele poder preparar o arquivo, né? Então, ele tem que... olha, eu não sei desenhar, mas eu sei todo o processo, como é que o desenhista começa a criar a estampa, e eu sei da necessidade da colorista também. Então, ele pensando dessa forma, ele vai ter condições de preparar um arquivo para uma produção, para auxiliar a colorista, né? E ele tendo conhecimento dos filtros, ele também vai ter condições de auxiliar, porque o papel do arte finalista também entra muito dentro da produção mesmo, né? Então, dentro da fábrica tem um arte finalista, então, olha, porque nem sempre o que a gente está vendo na tela é o que vai acontecer no tecido, né? Então, às vezes, no meio de uma produção, aparece um defeito que não era para acontecer, o arte finalista é solicitado e ele tem que encontrar uma solução rápida, né? Porque é sempre assim, a gente está no meio de uma produção para eliminar aquele... Se para essa produção na máquina, para a produção da fábrica. Porque são 1000 metros de tecido no meio dos 500 metros, que já está tudo programado, organizado para acontecer dentro da fábrica. Aí vem esse problema, aí separa a produção da fábrica inteira. Então tem que ser essa solução rápida, porque a produção não pode parar nunca, né? Se não parar, você atrasa o trabalho de todo mundo e entrega também. Literalmente, tempo é dinheiro, né, para o dono da fábrica.
Se ficar parado, ele se descabela, fica doido. Que é isso, a pessoa que quer entrar nessa parte aí da arte final, ela tem que, em primeiro lugar, procurar entender mais do Photoshop, porque Photoshop é um universo muito grande, né? Você entra ali, eu tenho uma infinidade de possibilidades, né? E você tem que se preocupar com tudo isso daí. E a agilidade, né? Porque é tudo muito rápido, então arte finalista tem que ser sempre rápido, né? Porque o arte finalista está sempre ali no meio de uma produção, a colorista que às vezes está num atendimento, uma cor não está rolando, ela tem que chamar o arte finalista. Junto com o cliente. E então o cliente está ali, ele quer o trabalho dele colorido, o arte finalista tem que preparar rápido para poder auxiliar a colorista, né? É isso, os pré-requisitos são esses. E falando assim, parece ser muito complicado, mas para quem gosta, fica muito fácil, né? Porque você naturalmente você vai procurando sempre saber mais e você vai entrando num universo. Eu particularmente acho muito legal. Então aí fica fácil. Legal. E não tem, é um trabalho bem dinâmico, né? Não tem rotina. Cada hora é um problema diferente para solucionar, né? Sim. Hoje, por exemplo, posso dar um exemplo prático, né? Que uma cliente comprou um desenho, era para moda fitness, né? E ele tinha vários degradês, efeitos e não sei o quê. Só que a máquina não consegue reproduzir. O degradê, por exemplo, no cilindro é muito mais fácil de reproduzir do que na digital. Porque a digital, você tem que criar um perfil para a máquina, né? Então, esse perfil são todas as possibilidades de cores que a máquina pode reproduzir. E é bem complicado de você fazer um perfil, porque ele tem que ser uma curva bem suave, né? Então, você tem que, por exemplo, se você for falar de amarelo, você tem que conseguir um amarelo bem clarinho e você ir até o 100% do amarelo, mas numa curva bem suave. Se um ponto dessa curva tiver quebrado ou tiver alguma oscilação, na hora da impressão, isso vai aparecer. Então, e se um ponto falta chega num determinado ponto, a máquina ou ela traz a cor para baixo ou ela leva para cima. Entendeu? Então, às vezes, você está fazendo um degradê, você está com uma suavidade, em determinado ponto a máquina não tem um perfil bem feito, aparece uma faixa no meio do degradê. E aí aconteceu isso hoje com esse cliente, né? O arquivo... E eram várias nuances, assim. E aí eu tive que preparar o arquivo de uma forma, mantendo a característica do arquivo, só que de uma forma que a máquina conseguisse reproduzir todas as cores, né? Com essa passagem legal. Então, para mim conseguir esse efeito, aí você vê, eu tive que usar um recurso que eu usava na gráfica, de retículas e não sei o que lá. É onde eu falo que o arte finalista ele tem que procurar conhecimentos, né, de tudo, de gráfica, dentro do Photoshop, tem que entender as dificuldades da colorista, tem que entender o desenhista para você ter um raciocínio rápido para poder resolver o problema, entendeu? Ah, muito bom, muito bom. E no seu caso, Amy, de um colorista, eu até falo uma colorista, né? Até primeiro por conta da Amy, né? Mas porque como uma curiosidade, é muito mais comum ter mulheres coloristas, né? Do que homens. Por isso que eu sempre falo uma colorista. Não é feminismo, não é preconceito, é que nós, mulheres... São mais mulheres mesmo que entram para essa área.
Porque a gente consegue enxergar mais nuances, né, de cor do que os homens. Também. E aí a gente tem também tem que ter também o Photoshop, eu acho, você tem que conhecer muito do Photoshop, do desenho, né, assim, e essa parte de cor, saber misturas de cores, né, igual você pegar aquarela e começar a misturar, acho que quem é desenhista sabe, né, pega a aquarela, começa a misturar as cores para você começar a criar outras nuances, para você conseguir ver composição de cor, entender também, tentar não chegar a esse problema, né, do degradê na produção. Então, você tendo esse conhecimento do desenho também, você consegue detectar esses problemas também com antecedência antes de descer para a produção, né? Para criar essa correria para o arte finalista. Uhum. Também tem muita coisa, às vezes, o arte finalista, às vezes, ele cria algum filtro, às vezes o desenhista faz isso. Ele cria muito filtro dentro da estampa que o colorista não consegue colorir. Porque ele começa a ter muita camada em cima de filtro, que a cor mesmo, ela não é a real do que você está vendo. Então, isso acaba que o desenhista ou ele refaz, ou o arte finalista vai desvendar o mistério das camadas. Então, eu acho que imprescindível mesmo é o gostar de cor, gostar de desfile, entender de cor, né? Acho o desfile bem importante, porque é a interpretação dos desfiles que você vai colocar ali na coloração para vender, que é o desejo do cliente, o desejo geral, né? O que todo mundo está vendo para a coleção. Então, eu acho acho que tem que gostar bastante também dessa parte da moda. E do design, eu acho que o Photoshop é imprescindível. Sim, com certeza. Acho que para as 3 áreas, né? Para as três pontas, Photoshop é muito importante. E aí, o nosso dia a dia, a gente tem um dia a dia também um pouco conturbado, vamos dizer. Tem dia que você passa colorindo o dia inteiro com o cliente. Então, ele escolhe 10 desenhos e ele passa o dia inteiro você colorindo. Ah, coloca amarelo, coloca... Você sugere, você fala, vamos colocar essa cor porque combina mais com essa. Então, também ter essa percepção, né, desse peso das cores dentro da estampa. Qual cor tem que ser escura, por que define, para você conseguir explicar isso para o cliente também. Esses ajustes, né, de dia a dia, de cores que acabam dando errado, não saindo igual ao papel. Então, a gente acaba tendo esses ajustes de cor. A gente também tem uma checagem de produto, né, quando chega pré-amostra, para saber se o desenho veio correto, se o tamanho é o que o cliente aprovou. Aí a gente passa para o representante levar para o cliente. E o dia a dia de fábrica, que são esses ajustes, e montar uma coleção que é legal, né, o mais legal. Então, a gente monta coleções mensais, a gente cria 20, 50 desenhos, e a gente tem que criar uma coleção com cores comerciais para vender, que um converse entre si para fazer o composê, para entrar com cores de moda, para combinar com o liso, que o cliente já comprou também para confecção. Então, a gente acaba auxiliando também isso com o cliente, né, no atendimento, dando esse direcionamento de cor. E eu ia até dizer, complementar que tem que gostar de interagir, né? Porque você fica muito perto do cliente, você tem um papel bem fundamental na venda, né? Inclusive. Até gerar essa confiança para o cliente, né? Dele, o que você está falando para ele confiar em você que não, tem que, por mais que ele não goste do preto naquele lugar, mas né, naquele filete do traço ele tem que ser preto ou uma cor escura. Então ele começa a criar essa confiança com você também. Tem casos em casos, assim, pensando em
ser freelancer, ter um estúdio, tem várias situações, né, dessas profissões em diversas situações, mas aqui a gente está falando como se estivéssemos numa fábrica, numa tecelagem, numa estamparia. E nessa situação, muitas vezes as pessoas acham que quem tem contato com o cliente é o designer que vai criar a estampa, e não, a colorista tem muito mais essa relação próxima com o cliente, de fazer sugestões, de ficar lado a lado mesmo na hora da recoloração. Então é importante ter essa veia também, né? De gostar de relacionar. O gostar do desfile é nessa hora que você está com o cliente também, né? Estudar os desfiles, para você ter essa informação para passar para o cliente quando ele estiver ali do seu lado. Se ele vai sempre perguntar qual é o amarelo que está usando, qual é o vermelho, que cor que está vendendo mais. Então, a gente acaba tendo todas essas informações também e troca essas informações com o cliente. Legal, legal. Vocês querem falar mais alguma coisa, complementar? Ou eu posso ir para as perguntas da galera? Acho que pode ir para as perguntas. Pode sim. Beleza. A Cecília Pimentel tinha perguntado, e acho que cabe agora, o colorista e o arte finalista conversam com o designer de estampas? Ou quando a pessoa vende a estampa, deixa o arquivo aberto para ajustes? Inclusive, assim, eu, o Berata e a Amy nos conhecemos trabalhando, né? Nos conhecemos no mercado, trabalhando juntos, inclusive. E aí, quando você está dentro de uma mesma empresa, a gente se fala, com certeza. E eles deram vários exemplos aí, né, de que um chama o outro, precisa do outro para solucionar um defeito no arquivo. Então, isso é muito bom e muito rico. Só fazendo um parênteses, eu sinto hoje que todo mundo quer ser freelancer, o que tem suas vantagens, claro, mas para adquirir conhecimento, essa troca de trabalhar junto numa empresa, de ter contato com a fábrica, é muito significativo, é muito importante, principalmente para quem está começando. É muito irreal você ficar só fazendo estampas e as vendendo, assim, sem saber qual o final delas, né? Qual foi o resultado final. É possível, mas eu acredito que quando você já tem uma experiência, assim, de campo mesmo, e depois opta por ser um freelancer. Bom, mas aí vocês... E a outra pergunta era, quando a pessoa vende a estampa, deixa o arquivo aberto para os ajustes. Eu não entendi essa última pergunta. Eu acho que ela fez assim uma comparação, né? Ou se a gente tinha contato, né? Esses três profissionais, se eles estão em contato, ou se quando a pessoa vende uma estampa, daí eu acho que é no caso de ser um freelancer, imagino, se ela deixa o arquivo aberto para os ajustes. Então, respondendo a primeira, assim, a gente tem contato o tempo todo. Por exemplo, no meu dia a dia, os desenhistas, eles me chamam toda hora. Berata, olha, eu estou fazendo esse arquivo aqui, o que você acha desse filete? Você acha que esse degradê rola? Não sei o que lá. Então, para evitar um problema futuro, eles já me chamam, eu falo, olha, acho que o filete aqui vai ter que engrossar um pouco. E o mesmo caso da colorista, né? Elas me chamam também, o exemplo que eu citei antes, né? Olha, eu preciso que você separe esse elemento. Então, no dia a dia do trabalho, não tem como, né? A gente, o desenhista, colorista e arte finalista, e a fábrica também, a gente se comunica o tempo todo. O tempo todo. E no caso de arquivos abertos ou não, acontecem em ambos os casos, né? Muito estúdio manda o arquivo aberto, outros mandam um arquivo fletado, um arquivo que, teoricamente, era para ser um vetor, ele vem todo arrebentado, pixelado. Então, acontece de tudo. E aí entra o arte finalista de novo. Olha, esse filete aqui, né, no tecido não ficou bem definido.
aí tem que refazer o filete. Então, acontece de tudo. Por isso que eu falo que o repertório ali do conhecimento tem que ser grande para você saber que caminho que você vai tomar, né, para resolver cada caso. Uhum. Até voltando esse do arquivo fechado. Se é um arquivo fechado e o arte finalista tem que redesenhar esse filete e ele não sabe, né, ele não tem esse conhecimento também do desenho, ele vai mandar esse desenho de volta para o design da estampa. Então, você já demora mais uma semana para isso, né? Você já parou uma semana todo esse processo da produção. Então, por isso que o arte finalista ele tem que resolver rápido. Ele também tem que saber essa parte, um pouco de tudo, assim, ter esse conhecimento geral. Para mim, o arquivo aberto, eu acho essencial ele ter o fundo separado dos elementos. Porque muitas vezes o cliente ele quer fundo preto, fundo off, fundo vermelho e fundo amarelo. Só que você tem filetes, você tem as flores, né, traços, que todos os traços têm preto e você precisa colocar um fundo preto. Então, você começa a estragar o desenho para trocar só esse fundo, né? Você não consegue isolar muitas vezes essa cor. Então, quando você manda os elementos separados, isso já agiliza muito o nosso trabalho na frente do cliente, ele vê que é um arquivo organizado, não é aquele arquivo todo bagunçado. Acho que isso conta muito comigo, né, que eu atendo o cliente. Então, na hora de eu olhar o desenho, se eu tenho 50 camadas de folhas, eu tenho que procurar todas as camadas de folhas. Então, tudo isso acaba... O cliente vê que a gente, né, não... Assim, quanto mais a gente tem coisas que demandam tempo, é pior, né? O quanto mais a gente consegue diminuir o tempo em cima daquele arquivo, é o melhor. Então, se o arquivo está bem organizado, independente de estar aberto ou fechado, um arquivo organizado e limpo facilita a vida de todo mundo, né? De todo mundo, E é sempre legal, né, eu pelo menos fazendo coloração, eu sempre vejo muito arquivo que você vai mudar de fundo escuro para fundo claro, você vê o fundo todo sujo, porque não limpou direito o desenho, aí volta o desenho para refazer, tirar todas essas sujeiras, então é sempre legal também inverter esse fundo para ver se aparece alguma sujeira. Os meus alunos sabem o quanto eu sou chata com essa parte. Quem é meu aluno que está aí pode confirmar que eu sou muito chata com essa parte da limpeza do arquivo, da qualidade do arquivo. Com certeza. Porque ou vai voltar para mim, para eu refazer, e aí eu estou tendo um segundo trabalho à toa, ou vai sobrar para o Berata arrumar uma coisa que já devia estar pronta, né? Sim. E assim, dependendo dessa sujeira, dependendo do que for, geralmente isso na produção dá muito problema. Então, acontece muito na fábrica, o cliente devolve uma produção inteira porque o desenho tinha uma sujeira que parecia um efeito, mas que acabou virando um defeito, né? Uhum. Então, tem que, desde o momento que nasce o desenho, todo o processo, você tem que bem atencioso, a dica para os desenhistas, né? Organizar o desenho, não deixar muita camada perdida. 50 camadas de folhas, né, a 30 vida flores. do arte finalista, da colorista. Então, o desenhista, o arte finalista, colorista, a gente também tem que ser muito organizado no trabalho, né? Então, você tem que começar a aprender a separar tudo em pastas, salvar os elementos, cada um na sua família, tudo isso, para quem está começando, para quem já está na área, é importante, porque o trabalho tem que ser bem feito do começo ao fim, porque quando vem retrabalho,
é terrível, né? Então é melhor começar direitinho para não ter problema, né? E é coisa assim, você mudou uma flor, já salva com outro nome, porque o cliente sempre quer a primeira versão. Você fez 10 versões, ele quer a primeira versão. Isso é fato. Então, você fez tudo isso, mas eu ainda gostei da primeira. Você fala, tá, não salvei a primeira. Como que era a primeira? Vai ter que refazer tudo de novo, aprovar com ele. Então, é muito retrabalho. Então, acho que quanto mais... Eu nem diria a primeira só, mas eu diria que todo cliente pode mudar de ideia, né? Sim. Ele pode mudar de ideia e ele vai mudar de ideia. Porque ele pode, né? Vamos falar assim, porque o cliente é que manda, né, gente? Aproveitando a pergunta da Viviane Carvalho, acho que entra bem também agora. Qual é o erro mais comum que acontece no processo? Ela escreveu. E qual dica que nos dão para fazer a estampa? É muito ampla, né, essa pergunta, porque tem um monte de coisas que faz uma estampa ser um arquivo correto, bom. Mas talvez responder um erro comum. A Amy falou das coisas não limpas, mal recortadas, né? Que para ela que faz cor, quando muda a cor aparece tudo. E acho que pode ser um exemplo, né, Amy? Sim. De um erro comum. E no caso da arte final, não sei, Marcela, o que você acha? Um erro comum que eu vejo é, por exemplo, figurativo. Quanto mais simples, eu acho que ele é mais complicado de trabalhar. Então, o figurativo, você tem que ter muito cuidado com a distribuição, porque marca o rapport. Então, eu acho que o desenhista ele tem que observar muito, por exemplo, um poá, né, que é uma coisa muito simples, mas se você não souber fazer a distribuição ali, quando fizer a repetição, ele vai dar marcação e é defeito, né? Então, a dica para os desenhistas é isso, se atentar, né, na composição do desenho, principalmente esses mais simples, que, na verdade, você tem que fazer um desenho todo, sei lá, com 2, 3 elementos, é muito mais complicado, né? É verdade. Cor também. Com 2, 3 cores é o mais difícil do que com 16 cores, combinações. É verdade. Verdade. Mas é uma combinação bicolor, é super difícil, bonita, né, comercial, que enche para competir com uma que tem 16 cores, é super difícil. Com certeza. Tudo que é mais simples demanda mais da gente, né? De deixar aquilo legal. A Mônica pergunta para o Berata. Como ele lida com o desenho aquarelado real e o aquarelado digital, feito do Photoshop? É isso a pergunta. Da mesma forma. A forma como eu vou fazer o tratamento, porque eles são até bem parecidos, né? O efeito do aquarelado manual como digital. A minha dica é sempre assim, eu acho que o desenhista, quando ele está pensando em criar um desenho aquarelado, eu acho que ele tem que pensar sempre num desenho mais, vamos dizer assim, mais saturado, né? Então, evitar aquelas partes muito aguadas, porque aquilo, para você, por exemplo, é o que a Amy falou, para você mudar o fundo do desenho, eu vou ter que separar todo o desenho do fundo. Então, se você tem essas partes muito aguadas, é bem complicado de você deixar isso natural. Natural, então, o desenhista saturar o desenho, porque aí a colorista, ela consegue deixar esse aguado na cor, entendeu? Então, se você quer um amarelinho bem clarinho, eu pinto ele, eu posso pintar, por exemplo, até de preto.
E a colorista transforma esse preto no Você amarelo. quer acabar com o colorista, Entendeu? o preto no amarelo. Não, um exemplo, sim, né? Mas essa é uma dica boa para ajudar, assim, né? Para ajudar o trabalho do colorista. É mais fácil você ter um desenho saturado e clareado que o contrário, né? Sim, sim. Porque ao contrário, você vai ter que saturar muita cor. Então, para você ter esse ajuste minucioso, ele vai ser muito leve, né? Para você não perder essa passagem, essa suavidade das cores. Então, essa dica é boa. Se você saturar mais as cores, mais fácil para o colorista desenvolver e transformar essas cores. Sim, sim. No meu curso de técnicas de pintura, que é todo manual, eu falo dessas pequenas coisas que pensa antes de pintar, porque o objetivo não é ir para o arquivo digital e para o tecido, né? Então não é uma pintura para ficar boa no papel, né? E é difícil pensar, ter esse raciocínio, porque às vezes você tem que pôr uma cor ali que não é a cor final, né? É a cor que vai melhor ocorrer ali para ser mexida e manipulada depois, né? Você tem que imaginar o final. É meio complicado no começo, mas depois você acostuma. Quando eu vou desenhar, por exemplo, eu gosto de marcar bem as pinceladas, né? Porque no tecido fica mais bonita aquela pincelada bem marcada, fica com mais cara de manual. Sim. E aí fica bom para colorista trabalhar com o desenho também, que ela consegue tanto saturar mais ainda essa pincelada, como deixar uma pincelada bem suave, né? Uhum. Legal, ótima dica. A Mônica está complementando aqui, dizendo que ela faz aquarela pintando os canais. Olha, interessante. Aquarela digital, né? Provavelmente, Mônica. Ela já está com um raciocínio de arte finalista, legal, porque poucas pessoas utilizam os canais, né? E na arte final é muito importante. Você tem que trabalhar bastante com os canais. Se você não souber trabalhar com os canais, fica impossível. Então, tem que trabalhar com os canais, sim. Então, é outra dica aí para todos, né? É procurar entender mais como é que funcionam os canais, que facilita muito o trabalho na estamparia. É legal. Legal. E aí a Viviane perguntou como vocês lidam com os prazos, quanto tempo demoram para uma estampa completa? Bom, depende, assim, eu posso começar respondendo, porque depende de muita gente, né? Então, é relativo, tem estampa que é muito rápido, depende do cliente também, qual que é a necessidade dele, porque daí a gente coloca na frente, né? E faz uma força-tarefa para entregar aquilo, todo mundo trabalha em cima da mesma estampa. Então, varia muito de caso a caso, assim. Não sei, pensando numa estampa só, eu não saberia dizer, porque daí eu termino a minha parte, daí vai para M, daí acho que tudo depende muito do processo. Entregar o tecido 500 metros na confecção demora uns 2, 3 meses. Para chegar até, né, chegar os 500 metros já para o cliente começar a produzir peça. Uns 3 meses. Do desenho aprovado até chegar o tecido lá na confecção. Por aí, porque aí tem... O cliente aprovou o desenho, o desenhista faz o desenho, passa pelo arte finalista, passa pelo colorista. Ou é um desenho de coleção que em uma semana a gente lança o desenho, vamos colocar assim, ou um desenho que o cliente passou um briefing, que era um desenho inspirado no Egito, do deserto, do Egito. Então, de 10 dias para desenvolver esse desenho interno,
O cliente aprova, ele pode aprovar no dia ou pedir alteração e demorar mais 10 dias. Ele aprovou, vai para a arte finalista e aprova a cor. Aprovou cor com o colorista, vai para a produção de pré-amostra. Essa pré-amostra demora 1 semana para ficar pronto. Para vir para a fábrica e para o cliente. O cliente aprovou a pré-amostra, faz um pedido e entra na linha de produção, que demora às vezes 1 mês para produzir, 2 meses. Então, também tem essa varia de tipo de tecido, a forma que vai estampar, tem tudo. Tem muitas variáveis, né, no meio do caminho, tem muitas variáveis, porque se o cliente, às vezes, empaca na coloração, né, não sabe o que quer, você já fez 20 opções e volta na primeira. Então, isso tudo demanda tempo, né? Você vai ficando no cima do desenho. E acredito que aí você também está pensando, né, Emi, numa produção nacional, fazendo tudo no Brasil. Isso. Tem clientes que mandam estampar fora, na China, na Índia, aí tem o tempo de... Toda essa parte de shipping entre China e Brasil, que são mais 3, 4 meses só de trâmite, de liberação, de transporte, então ela é um pouco, longo, assim, né, um pouco o processo. Por isso que a gente trabalha com muita antecedência, né? Sim, para você ter esse tempo, né, para poder entregar para o cliente a tempo dele lançar a coleção. Agora, quando você é freelancer, acaba que você não... A gente comprou a sua estampa ali, você... finalizou, né? Aí começa o trabalho interno da estamparia, do arte finalista, ver como está o arquivo do freelancer, ajustar a cor ou não, mandar para a fábrica. Então, aí a gente entra nesse processo também. Então, a gente tem 2 passos, ou você sendo freelancer ou os desenhistas internos da fábrica mesmo. E aí a Camila pergunta isso também, como vocês lidam com clientes e chefe quanto às alterações que alteram o prazo? É um pouco complicado isso. Mas geralmente, é claro, como eu falei, ninguém gosta de fazer alteração, né? Então, por isso que é sempre bom a gente procurar ser o mais assertivo possível, fazer uma boa limpeza do arquivo para evitar o retrabalho, mas o retrabalho na estamparia é inevitável, então sempre tem. E assim, a gente tem que se acostumar com isso, lidar da melhor maneira possível. E no final, o cliente sempre tem razão, né? Então, a gente sempre vai ter que fazer um trabalho para agradar o cliente, que esse que é o intuito, né? Sim. No final, a nossa opinião, a do chefe, fica em segundo plano, né? O cliente está em primeiro lugar. Então, cada um na sua área tem que correr para poder atender o cliente da melhor maneira possível. Mas tranquilo, né? Faz parte do trabalho. E isso que instiga a gente a querer aprender mais, a ficar mais ágil, né? Porque... O trabalho requer isso daí mesmo, você tem que... É tudo muito rápido e você tem que ficar atento para você poder resolver tudo bem rápido também. E muitas vezes o chefe ele está ciente também do problema, o quão complexo ele é, o quanto demanda, né, de entender o que está acontecendo com aquilo, então ele entende também esse tempo. Sim. Mas quem acaba sendo o cliente que ele precisa aprovar, porque senão quanto mais tarde ele receber, mais atrasado também ele fica na produção dele. Com certeza. O cliente também tem um cronograma, né? Então, como o Berata falou, ninguém quer atrasar, né? Acontece, mas está todo mundo correndo pela mesma coisa, né? Sei lá, acredito que um bom coordenador, um bom chefe, ou um bom representante comercial, ele tem que fazer esse meio de campo, de levar para o cliente que
as coisas estão tentando ser resolvidas, né, que a equipe está trabalhando em cima daquilo, e tentar mediar a situação, né, ver o quanto que pode ganhar de uns dias a mais, ou o quanto que tem que correr mais, e fazer essa ajuda, né, também, porque é quem está lidando com o cliente. Então, defender a equipe e atender o cliente ao mesmo tempo. Não é um trabalho fácil, mas tem que fazer essa mediação, né? Eu acho que é isso que dá prazer nesse trabalho, né? Porque quando você cria um desenho, você vê o resultado final, principalmente esses que dão muito trabalho, né? O desenhista, por exemplo, o cara, olha, meu, esse filete eu não gostei, eu quero que você faça outro, eu quero que você mude esse elemento, depois vai para a mão do arte finalista, vai para a mão da colorista, vai para a fábrica, meu, dá um trabalhão, mas você vê o resultado final depois. Às vezes o pessoal nem acredita, né? Você, sei lá, vê na novela um personagem, lá você fala, olha, fui eu que fiz aquele desenho. Para todos, né? O pessoal da fábrica também, isso que é o bacana do trabalho. Então, esses que dão mais problema acabam sendo os mais legais. É sempre um desafio, né? Tem que gostar de um abacaxi, né, para descascar. Tem sim. A Camila complementou, ela falou, perguntei isso, digo isso, pois já fui assistente de estilo, isso alterava toda a minha meta todo dia. Então você sabe como é, na moda é assim mesmo, correria, não tem, nunca tem, né, assim, nossa, tô adiantado, tô tranquilo, tá sempre correndo, não existe. Deixa eu ver aqui, Viviane. É fácil achar fábricas para estampar no Brasil? A maioria vai para a China? Não é fácil, a gente tem várias indústrias ainda no Brasil, né? Eles mesmos trabalham. A estamparia digital, ela vem crescendo bastante no Brasil. É novo, deve ter, né, um novo, assim, que eu digo, uns 10 anos, que entrou, mas que pegou forte uns 6 anos para cá. As pessoas começaram a investir mais na estamparia digital, comprar máquina, e não depender só da China, né? Uhum. Até porque a qualidade do digital e da China, elas são bem diferentes também, né? O tipo de estamparia digital. Uhum. Mas você tem bastante indústria, sim, em São Paulo, Americana, Sorocaba. No Sul. É um polo, o Sul também, é um polo têxtil bem grande. Paraná. Também, Paraná também. Deixa eu ver. A Cecília, Januário, ela pergunta: hoje em dia existe algum programa gráfico que substitua o Photoshop para a coloração? Um minuto de silêncio. Mas o Inedit é uma chave dentro do Photoshop. Na verdade, o Photoshop sempre está presente. Ele sempre vai estar presente. Tem alguns plugins aí que facilitam, mas eu ainda acho que o Photoshop é a melhor ferramenta. Eu também, porque as ferramentas limitam muito, né, esses programas. Para você utilizar esses programas, tem certas regras, aí o Photoshop te deixa mais livre para criar. Para escolher as ferramentas que vai usar, né? Isso. Uhum. Inclusive, com relação à arte final, né, Berata? Às vezes podem vender uma ideia de que tem um filtro, tem um plugin que faz, e não caiam nessa, porque não é uma fórmula. Cada desenho requer um tratamento diferente, né? Não tem como, né? Até dentro do que você falou, vira e mexe aparece alguém falando, olha, eu tenho um programa aqui que faz separação de cores, que faz coloração automático, não tem como, né? E aí você fala, tá, eu quero uma demonstração disso. E quando você vai ver o resultado, não é legal, porque tem que ter
o olho humano, tem que ter a mão ali trabalhando, não tem como você especificar para o programa, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, exige muita sensibilidade esse trabalho, né? O olhar mesmo, a mão e a necessidade, né? Então tem que ser na unha mesmo, não tem jeito. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se vocês tiverem mais perguntas, gente, por favor, me escrevam aqui, porque a gente já está indo para a parte final aqui, mais uns, acredito que mais uns 10 minutos, 15, dependendo da quantidade de perguntas, tá? Aproveitando enquanto vejo se aparece mais alguma pergunta ou não, a Cecília comentou, tem gente que usa o Corel ainda, é verdade, infelizmente, né? Você usa, mano? É porque o arte finalista tem esse problema também, né? Que o arte finalista ele tem que lidar com vários tipos de programa, porque os clientes mandam, né? Então eu recebo em Illustrator, eu recebo no Corel, recebo no Photoshop, então você tem que ter um conhecimento de cada programa, né? Então, não pode ter preconceito com o Corel. Mas o Corel, para estamparia, ele é muito útil. Eu, por exemplo, o vetor para cilindro, eu faço todo no Corel, porque ele tem um esquema no Corel que ele faz a separação automática, entendeu? Então, ele facilita muito. Acho que esse preconceito é dos ilustradores, né? Os ilustradores gostam mais do Illustrator, mas para estamparia o Corel pelo menos da minha parte, muito bem-vindo. Olha, quebrando paradigmas agora. Fica bastante. Polêmica aqui agora. A Alice Prina, designer do Estúdio Ensolarado, ela me mandou uma pergunta antes, mais cedo, porque ela falou que ela não ia conseguir assistir, mas que ela queria perguntar. Vou ler aqui que ela fez uma introdução que eu achei bem bacana. Ela disse assim, ser colorista e arte finalista é uma outra arte, né, a parte, super oculta, super às sombras, e respeito muitíssimo esse trabalho. É um trabalho delicado, árduo, e que pode fazer o sucesso ou o fracasso da estampa. Super verdade. Depois do digital, ficou essa falsa ideia de que pode se fazer de qualquer forma que sempre fica bom, mas sei que não. Então, pergunto para o designer, que muitas vezes tem que executar todo o processo sozinho, e nem sempre conta com o colorista, qual a melhor forma de separar as camadas de cor? Indexando por Pantones, as sobreposições por Pantones funcionam? Sei que depende do processo de impressão, o jeito que se faz a retícula pode ou não funcionar, mas como podemos driblar isso ou preparar melhor o arquivo para o cliente? É uma pergunta bem técnica, né? Ela é designer do Estúdio Ensolarado, mas talvez assim, vamos voltar ali. O que um designer que faz todo o processo sozinho, que não tem um colorista, pode fazer para deixar esse arquivo melhor para o cliente? E ela pergunta sobre indexar as cores. Ou sobreposição dos Pantones, que eu nunca fiz, eu não sei o que é. Olha, eu acho que o que os designers têm que evitar são esses filtros de camadas, né? Aqueles filtros de layer, porque na indústria têxtil não funciona, são efeitos ali que é para web, né, para gráfica, mas assim, o arquivo tem que estar limpo, e uma boa forma dela preparar tanto para o cliente, para um resultado final,
procurar separar os elementos em camadas por família. Então, tudo que é folha numa determinada camada, tudo que é uma flor, sei lá, rosa numa outra camada, margarida em outra, sabe, separando os elementos por família, entendeu? Isso é um jeito legal de trabalhar, que é a organização, né, que vai facilitar, porque o que acontece muito também é assim, o cliente, a princípio, ele quer aquele desenho para digital. Só que no meio do caminho ele fala, olha, eu quero fazer um pouco da produção no digital, eu quero fazer a piloto na digital, que é mais rápido, só que a produção, que vai ser maior, eu quero no cilindro, que é mais barato, só que é um processo mais demorado. Então, se o arquivo está bem preparado, ele funciona bem tanto para digital como para o cilindro, né? Então, eu acho que a dica é essa, o desenho está bem organizado, as camadas, né, os layers separados em família, vai facilitar a vida de todo mundo. Uhum. Beleza. De uma coisa, acho que todo mundo tem que se atentar a falso preto, que às vezes o cliente quer preto, e se ele não tiver 100% preto na estamparia, na hora de estampar no tecido, ele vai ser um preto verde, um preto vermelho, um preto amarelo, ele não vai ser preto 100%. Então, na cor, ele sempre tem que ser preto lá embaixo no cantinho ali da caixa de cores, né? Tem que estar no RGB 000. Tem que estar tudo 000. Uhum. É um grande problema aqui de estamparia na preto. Estamparia. Então, a pessoa tem a ilusão, tá vendo na tela um preto, e chega no tecido, fala, nossa, porque aí cada máquina, ela tem uma tendência ou a esverdear o preto, tem máquina que deixa ele azulado. Então, dependendo do perfil da máquina, você recebe um preto esverdeado. Agora, se ele tiver zerado ali no RGB, fica... E muitas vezes eles quebram a cabeça do preto, tentando entender o porquê que não sai preto, mas ninguém vai lá e vê se é preto. Na verdade, o problema está no arquivo. Está no arquivo, que é só você checar essas cores, né? Então, muitas vezes o cliente fala, eu quero o meu fundo off-white, eu quero o meu fundo preto. Então, antes de mandar para estampar, né, para produção, a gente também faz essa checagem de arquivo. Tá preto mesmo? Sempre, tá. Então, aí a gente libera também. E então, só voltando ali a pergunta da Alice, receber um arquivo com as cores indexadas ou não acaba sendo um pouco indiferente para você, né, Berata? Assim, no caso do arte finalista, não ajuda? Não. Para coloração, né? Também não. Na verdade, para coloração, você tem que desindexar, né? Você vai ter que tirar, você vai desindexar as cores para conseguir colorir. Então, não vai também, não muda muito. Eu acho que ele é arquivo mais específico que eu vejo, assim, dentro de estamparia, quando eles são indexados, são arquivos que você colore para cilindro. Alguns que eu recebo, né? Que aí você já cria todas as camadas, você simula, né? Como vai ser o arquivo do cilindro. A única forma que eu recebo os arquivos indexados são quando eles são cilindro, para simular mesmo a quantidade de cilindro. Legal. O Alexandre perguntou se cilindro é a máquina de silkscreen. É a mesma lógica, né? Como se fosse uma tela, mas é numa produção, é um cilindro, literalmente, né? Vários, um para cada cor. Então, nisso se assemelha, né, a essa lógica do silkscreen, porque é um cilindro, entre aspas, seria uma tela para cada cor do seu desenho, da sua estampa, mas são processos bem diferentes, né? Um é um volume, como eu posso dizer, um tamanho muito mais industrial, né? O cilindro. A máquina do cilindro, ele tem 5 metros, se não mais, né? Mais uns 30 metros, eu acho. E a produção, né, no cilindro é muito mais rápida também.
É muito veloz. Depois, se puder ver, assim, vídeos no YouTube, você vai ter uma ideia, assim, tem vários, dá para ter noção do tamanho e da velocidade de produção, que é enorme. E a forma de raportar também é diferente, né? Do cilindro a gente raporta de um jeito, no quadro é de outro jeito. Uhum. Mas aí é uma coisa muito técnica que também não dá para ir muito a fundo aqui agora. Então, vou para a última pergunta da Cecília, que é bem interessante. Se a coloração e a arte final voltada para outras superfícies, que não o têxtil, se é a mesma coisa. Talvez para... Agora eu não sei, né? Que superfícies, porque tem tantas também, mas papel... Forma que eu acho que vai ser impressa, né? Estampada. Uhum. Eu acho que cada tipo de superfície deve ter um formato de arquivo. Eu acho que mudam os formatos, mas o raciocínio basicamente é o mesmo, né? De rapport, de tudo, de alteração de cor, porque acaba sendo tudo no Photoshop. Deve mudar alguma coisa técnica, que eu acho que é mais isso, né? De extensão, de resolução, tamanho. Acho que vai mais para isso. Mas tudo continua, né? Você tem que ter um desenho bom, esteticamente, né, de desejo, depois tem que estar correto, o arquivo tem que estar correto, a coloração tem que ajudar a vender, tem que ser boa também. Talvez mude alguma coisa muito específica, né? Igual a Amy sabe como as cores reagem nos tecidos, talvez em outras superfícies, sei lá, madeira, plástico. De outra forma. Você vai ter outras particularidades, né? Sim. Surgiu mais uma pergunta aqui no final do segundo tempo, da Bárbara. Iniciei um estúdio de estampas, queria saber como dica de melhor otimização do tempo para desenvolver as estampas, sendo que também trabalho durante o dia, como designer em uma empresa. Nossa, isso é tão particular, Bárbara, porque eu não sei também qual é a sua velocidade de produção, né? Qual que é a sua... habilidade, né, com o Photoshop, com os outros, não sei se é o Photoshop que você usa, se é Illustrator. Então, o que eu poderia... É esse organizacional que o Berata já citou. Ter a imagem bem recortada, ter organizado todos esses elementos para... A hora que você for, precisa de folhas, então você já entra na sua pasta com folhas e você escolhe, né? Você não precisa procurar. Então, eu acho que o princípio, eu acho que é mais esse organizacional mesmo. Com certeza. Organização em tudo. Desde o atendimento do cliente, se você precisa ser organizado também, até o arquivo, assim... tudo, né? Horário para responder e-mail, horário para... Você tem que organizar o seu dia aí conforme sua rotina também, que a gente não sabe como é. Mas organização vai ajudar, né? Você ganhar tempo. Sim. Então, beleza, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessas boas-vindas a Amy e ao Berata. Se vocês se interessaram e querem saber mais sobre o assunto, coloração ou arte final, entrem lá, por favor, no site da ICS, cliquem em cursos e workshops, lá em cima, né, no menu, e aí, descendo toda a tela, lá embaixo, tem uma parte assim, não encontrei o que eu estava procurando, tem uma parte assim de, tipo uma ficha prontinha lá. Aí vocês colocam que vocês se interessam por esse assunto, que muito provavelmente a gente vai ter uns workshops esse ano ainda. A ideia é essa, né? Se tiver interesse, a Amy fazer um workshop só de coloração e o Berata fazer um workshop só de arte final, né? Que são os dois assuntos que se relacionam com o design. Então, se vocês gostaram e querem saber mais, por favor, entra lá. É uma fichinha já pronta, né? Então é super rápido de preencher os interesses e dizer que tem vontade de saber mais sobre esse assunto. Ao fazer isso, vocês também já ficam lá como os primeiros da lista para receberem essas novidades. E se tiver um workshop, se tiver um workshop,
vocês ficam sabendo em primeira mão, tá? E normalmente tem online também, então para quem não é de São Paulo, também consegue fazer e participar, que são ótimos, garanto. E é Beleza? isso, pessoal. Foi super legal, obrigada. Obrigado, boa noite a todos. Maravilha. E aí procurem aí a Amy e o Berata nas redes sociais, se quiserem. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com eles, que eles são super receptivos e vão ajudar. E com a ICS também, que está aqui por trás desse encontro hoje. Então é isso. Muito obrigada. E nos vemos no próximo vídeo por aqui. Ou em algum